Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai dar início a mais um dia de aula. Deixa eu falar para vocês que hoje a gente vai começar a utilizar o nosso livro. O primeiro livro que a gente vai utilizar hoje vai ser o livro de matemática. Então vão lá, organizem o livro de matemática, já peguem o livrinho de matemática, ó, que esse vai ser o livrinho que a gente vai utilizar hoje. Deixa eu falar para vocês que sempre quando a gente vai utilizar um livro, a gente sempre bota a data em cima da página que a gente vai estar fazendo. Não importa se não tem nenhuma atividade para a gente responder, mas se a gente leu, se a gente fez essa página, a gente vai colocar a data. Combinado, galera? Então, a gente hoje vai fazer da página 8 até a página 13 do nosso livro de matemática. Então, a prof vai pedir para vocês, quando pegarem o livro, já botem a data da página 8 até a página 13. Hoje o dia é 22/02. Então, todas as páginas que ficam entre o 8, 9, 10, 11, 12, 13, vocês vão colocar a data, o 22/02/02. Combinado? E deixa eu falar para vocês que para dar início ali na página 8 e na página 9, o prof vai pedir para vocês deixarem o livrinho assim. E antes da gente começar a ver o livro, eu quero fazer umas perguntas para vocês. Vocês sabem aonde que a gente pode utilizar os números? Vocês sabem para que servem os números? Aonde que a gente vê os números? Para que existem os números? Será que vocês sabem? Será que os números a gente utiliza somente na matemática, somente na continha? Ou será que os números a gente utiliza em tudo? A gente utiliza os números em tudo. Os números, eles são fundamentais na nossa vida. Desde a continha da matemática até para fazer uma ligação, para a gente saber as horas, para a gente saber o tamanho da nossa roupa, para saber o quanto que a gente bebeu de água, para saber quantos alunos tem na sala, para saber o número da nossa casa, para saber tudo. Os números a gente utiliza em tudo. Se vocês pararem e refletirem, vocês vão ver que os números eles estão relacionados em tudo. Tudo que a gente faz tem alguma coisa que está relacionada. Se a gente vai fazer ciências, história, geografia, se a gente vai contar uma história, sempre vai ter algo relacionado aos números. Então, os números, eles são extremamente fundamentais na nossa vida. Não só na matemática, mas também no nosso dia a dia. Para mim, comprar uma roupa, na verdade, para mim saber quantos dedinhos eu quero cortar do meu cabelo, para mim saber quantos litros eu tomei hoje, para mim saber qual é o número da pessoa que eu quero ligar. Então, os números, eles estão ligados em tudo. E eles são extremamente importantes na nossa vida. Então, agora eu vou deixar uma pergunta lançada para vocês, que quando vocês voltarem, vocês vão ter que me responder. Vocês sabem para que servem os números na nossa vida? E se eu perguntar para vocês, tirando a matemática, será que vocês sabem falar outras duas situações que a gente utiliza os números? Pensem, reflitam, que vocês vão ver quanto que é importante os números na nossa vida. Para ligar para alguém, para saber o número da minha casa, eu vou explicar aonde que fica a minha casa, o meu apartamento para uma amiga, eu tô de aniversário, eu quero uma roupa, eu quero um sapato. É através de um número. Aconteceu alguma coisa, eu preciso ligar para alguém. Eu preciso contar quantos lápis eu tenho. É através de número. Eu preciso saber as horas para mim não chegar atrasado num lugar. Eu preciso saber o valor de algo porque eu preciso comprar. Vejam como os números eles estão ligados assim em tudo na nossa vida. Na verdade, e os números eles são fundamentais, certo? Por isso que a prof sempre pede para vocês se dediquem na matemática, porque os números eles estão ligados em tudo. E não é só aqui, hoje, no terceiro ano, que vocês vão precisar dos números.
vai ser pro resto da vida de vocês. Por isso que se dediquem sempre quando vocês estiverem estudando os números. Por isso que a prof sempre fala, prestem bastante atenção. Ali na página 8 e 9 está falando assim, unidade 1, números naturais e sistema monetário. Observem que ali tem uma imagem. Vocês acham que é a mesma imagem que está aqui? Que são duas imagens diferentes? O que vocês acham? Será que uma está ligada na outra? Olha só o que está perguntando ali. Quais números aparecem na cena? Vocês vão ver que ali naquela cena tem vários números. E vocês vão procurar esses números e vocês vão circular todos os números que estão naquela imagem ali. E daí já, por ali vocês já vão ver que não é só na matemática, no fazer uma continha que a gente utiliza os números. É para saber o número da casa, é para saber o número do ingresso, então é em tudo. E depois, o que esses números estão indicando? O que os números na casa eles estão indicando? O que o número ali naquela placa está indicando? O que está indicando os números? Não precisa anotar nada, só pensem. Combinado, galera? E olha só o que a moça está falando ali. O prédio onde Cláudia mora é nessa rua, o número 129. A Cláudia mora no 3º andar. E depois ali na outra, tá falando assim, eu quero uma entrada inteira e 2 meias entradas, por favor, para o filme das 14 horas. Lembram que eu ensinei para vocês o que é meia, o que é inteira? Uma dezena é o quanto? Uma dezena, lembra que número 10? Meia dezena, 5. Uma centena, 100. Meia centena, 50. Uma dúzia, 12. Meia dúzia, 6. Sempre quando a gente estiver falando de meia, a gente vai estar falando da metade do número que a gente está falando. Ou da metade de uma dezena, de uma centena, de uma dúzia, ou ali, ó, de uma entrada. Então, lembre que sempre quando a gente estiver falando de meia, significa a metade. Então, olha só o que está falando ali. Como estão ordenados os números das casas das ruas onde Cláudia mora? E qual é o número da casa dela? Os números quando a gente vai ir numa rua, os números estão tudo bagunçado ou não? Aqui tá o 113, do outro lado 114, do outro lado 115, 116, ou não? Tá tudo uma bagunça. O que vocês acham? Que se a gente entrar numa rua da casa 100, essa rua começa pelo 100, eu quero procurar o 113. Será que o 113 vai estar lá no final, no começo? Olhem como é importante a organização dos números na nossa vida. Combinado, galera? Então, observem bem, olhem só como não é só na matemática que a gente utiliza os números, mas também para saber onde uma pessoa mora, para saber o valor de alguma coisa. Olhem como os números eles estão relacionados em tudo da nossa vida. Depois que vocês observarem bem, já acharam todos os números, já lembraram o que é meia, o que é inteira, a gente vai lá na página 10. Olha só o que tá falando ali na página 10. Quem não botou a data ainda, bota a data aqui em cima. Lembrando vocês, quando vocês botarem a data no caderno, vocês podem estar botando a data no livro, podem estar botando de caneta. Combinado? Não tem problema nenhum. A data ali no livro, vocês podem estar colocando de caneta. Aqui na página 10 tem uma historinha que eu vou ler para vocês. Números. Uma história dos números. Você já observou como utilizamos os números no nosso dia a dia? Viram que no nosso dia a dia a gente não utiliza somente o número nas contas, mas praticamente tudo. A hora que eu tenho que ir para o serviço, quantas coisas eu tenho que levar para o serviço, as placas que eu vou passar, que tem coisas que vão estar indicando números. O celular, então a gente utiliza os números praticamente o dia a dia, todo dia, em todas as horas. Os números estão sempre presentes em nosso cotidiano e não conseguimos imaginar como seria a vida sem eles, não é mesmo? Pensa se não tivesse o número, como é que a gente ia ligar para alguém? Como é que a gente ia conversar com alguém no WhatsApp? Como é que a gente ia apertar lá no controle da televisão? As horas? Como é que a gente ia saber de tudo? O tamanho da nossa roupa, o tamanho do nosso sapato?
Pensem se não existissem os números. Que caos seria? Será que a gente ia fazer como? Que a gente ia achar outra solução? Será que a gente ia desistir? Em vez de número ia ser letra? O que vocês acham? Que a gente teria como estar substituindo os números por algo? O que vocês acham? Que sim, que não? Eu acho que tem. A gente pode estar usando outras formas. Porém, como tem os números e os números são essenciais, facilita muito a nossa vida, não é verdade? E olha só. Como será que os humanos da antiguidade faziam para contar e registrar quantidades? Porque bem antigamente, há muitos e muitos anos atrás, não existiam os números. Então, será como é que eles faziam para contar? Eles não contavam? E agora? O que vocês acham? Os pastores, para controlar o rebanho, soltavam no pasto os animais pela manhã e colocavam uma pedrinha em um saco para cada animal solto. No final da tarde, retiravam uma pedrinha do saco para cada animal que voltava para o curral. Eles também contavam os animais fazendo nós em cordas e marca em osso ou em um pedaço de madeira. Então, olha só que interessante. Antigamente não existiam os números, mas eles precisavam contar. Eles precisavam saber quantos animais tinham. Eles precisavam saber os dias, né? Quantos dias estavam se passando. Então, eles usavam o que eles tinham. Porém, eles não deixavam de usar a matemática, porque não tem como. A matemática é fundamental, a gente precisa usar a matemática. Então, eles faziam nó em corda, eles contavam com risquinhos, eles contavam pedrinha igual o lápis, vamos contar cinco lápis. Então, eles utilizavam a matemática da maneira mais fácil para eles, porém, eles não deixavam de usar a matemática, porque não tem como a gente deixar de utilizar a matemática. Eles adaptavam a matemática da maneira dele. Hoje em dia, a gente não, né? Hoje em dia, a gente já tem os números, que é mais fácil, eu vou ali, eu conto, não preciso riscar, não preciso fazer nó, adiantou muito a nossa vida, não é verdade? Então, lembrem sempre, por isso que eu falo para vocês que a matemática é importante, para vocês levarem a sério a matemática, porque ela é fundamental e vocês vão precisar dela para sempre, a matemática a gente vai utilizar para o resto da nossa vida. E viram como se a gente não sabe, a gente não pode desistir, simplesmente não tem, a gente desiste, não. A gente não pode desistir das coisas. Viram ali? Antigamente não tinha, mas eles inventavam, eles não deixavam largado, porque a gente precisa, certo? Depois que a gente viu as imagens, olha só, eles contando com pedrinhas, desenhando em madeira, com a cordinha. Ali embaixo tá falando assim: com o passar do tempo, foram surgindo outras atividades que exigiram novas maneiras de contagem de registro. Então, foi aparecendo os números, daí foi mais fácil. Agora a gente vai botar lá na página 11 e vai ver o que está falando ali. Sistema de números romanos. Será que vocês já escutaram falar nos números romanos? Aquele X, um risquinho junto com o X. Tenho certeza que vocês já ouviram falar e vocês também já viram. Quando a gente vai ler, às vezes, um livro, um texto, os números estão ali. Na antiguidade, os romanos usavam 7 símbolos para representar os números. Os romanos não identificavam a existência do zero. Então, antigamente não existia o zero. Hoje, a gente já conta. Começa a contar a partir do 0, 1, 2. Antigamente não, eles contavam somente a partir do 1. Olha só, vejam quais são os símbolos utilizados no sistema romano e o valor de cada um deles. Galerinha, vai ser assunto de prova os números romanos? Vai. Os números romanos são fáceis? São. Porém, vocês têm que estudar. Que não vai ser de um dia para o outro que vocês vão gravar os números romanos, ainda mais que não é uma coisa que a gente está habituado, acostumado a utilizar. Então, já comecem a prestar atenção na hora que a gente está fazendo atividade, na hora de ler um texto. Vou apresentar para vocês agora aqui os números romanos. Olhem só, como é que era um deles antigamente? Era um risquinho,
como é que era o 5, o V, o 10, o X, o 50, o L, o 100, o C, o D, o 500 e o M, o 1000. Então, eles usavam as letrinhas para representar os números deles. Combinado? Olha só o que tá falando ali. Você já viu esses símbolos em seu dia a dia? Sim, quando a gente vai ler um livro, um texto, geralmente, quando é datas assim, eles utilizam os números romanos. Comece a reparar ao seu redor. É mais comum eles aparecerem em relógios e na enumeração de capítulos de livros. Tem alguns relógios que são somente em números romanos, porém hoje a gente está mais acostumado com os relógios digital, que daí não são os números romanos, são os nossos números do dia a dia que vocês estão acostumados. Porém, tem muitos relógios ainda que são utilizados os números romanos e também em livros, em textos, é muito utilizado. Parem e pensem que eu tenho certeza que vocês vão lembrar dele nos livros. Combinado? Os demais números são formados pela combinação desses símbolos, considerando as seguintes regras. Então, vocês viram que aqui, essa daqui é a base dos números deles, ó. Essa é a base deles. O 1, o 5, 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000. Essa é a base. Mas a gente sabe que existem outros números. E para formar os outros números, eles utilizam essa base para formar os outros, que tem algumas regrinhas que vocês vão ter que estudar e que sempre quando vocês forem escrever os números romanos, vocês têm que seguir. Vamos acompanhar primeiro junto as regrinhas, depois a prof vai fazer no quadro para vocês. Letra A. Os símbolos V, que representa o 5, o L, que representa o 50, e o D, que representa o 500, não podem ser repetidos, utilizados duas vezes para formar um número. Então, se eu quero formar o 10, eu não posso botar duas vezes o V, vai estar errado. Letra B. O símbolo, o 1, o X, o C e o M podem ser repetidos no mesmo número até 3 vezes seguidas, um imediatamente após o outro. Então, os números que a gente pode repetir são o 1, o 10, o 100 e o 1000. São os únicos que a gente pode repetir. Depois, na letra C. Quando há repetição do mesmo símbolo, o valor dele deve ser adicionado. Exemplo ali, eu quero ter o número 2. O número 1 é o risquinho, então para mim ter o número 2 é 2 vezes o risquinho. Observem aqui, ó. Deixa a prof mostrar para vocês. Vão acompanhando aqui, ó. Ó, para mim ter o 2, foi 2 vezes o risquinho. Aqui ele quer ter o 30. Para mim ter o 30, foi 3 vezes o x. Por que 3 vezes o x? Porque o x é 10. 10 mais 10 mais 10 dá 30. Para mim ter 200, olha só. O C vale 100. Então, 200 é o C mais o C. Então, é bem fácil. É só vocês gravarem os números qual é qual. Que um risquinho é o 1, que o X é o 10, que o V é o 5. Combinado? Pode estar usando o livro, né? Daí, deixa eu falar mais uma coisa para vocês ali agora na letrinha D. Se um símbolo de menor valor está à direita de outro número de menor valor, ele está à direita de outro número, devemos adicionar o valor deles. Então, vocês veem que ele não tem o número 6. Como é que eu vou fazer para ter o número 6? É o V, que vale 5, e o risquinho, que vale 1. Depois eu vou fazer tudo isso no quadro para vocês verem. Primeiro, vamos somente fazer a leitura, combinado? Daí, depois, para mim ter o 60, o que que é? É o L do 50 e o X do 10. Bem fácil.
Depois ali na E. Se um dos símbolos, o risquinho, que é o 1, o X, que é o 10, e o C, que é o 100, estiver à esquerda de outro número antes, os valores têm que ser subtraídos, significa que é menos. Então, olhem ali também. Para mim ter o 4, é o risquinho primeiro e depois o V. E assim por diante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vai ser da noite pro dia que vocês já vão saber esses números romanos de cabeça. Os números romanos a gente tem que ter prática, a gente tem que treinar. Mas eles são bem fáceis, bem tranquilos. Então não precisem ficar assustados, não precisem ficar com medo, é só vocês se dedicarem, é só vocês prestarem atenção, como em tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que prestar atenção. Combinado? Galerinha, como a prof falou para vocês, os números romanos, eles são bem fáceis, eles são bem tranquilos. Basta vocês gravarem as regrinhas que está aqui no livro, que são todas essas regrinhas aqui. O que vocês vão ter que fazer com essas regrinhas? Vocês vão pegar o marca-texto de vocês, peguem lá o marca-texto de vocês, porque o marca-texto ele serve para marcar algo muito importante, que a gente precisa estudar na prova. E tudo isso aqui é bem importante. Isto tudo aqui é bem importante que vocês vão ter que estudar na prova. Então, vocês vão grifar tudo até o final. Lembrando que o marca-texto ele serve para grifar tudo aquilo que é bem importante que a gente precisa estudar. Então, aquilo ali vocês têm que estudar. E saber as regrinhas. Aqui está o que vale cada um, quanto que vale o C, 100, o D, o 500. Isso vocês têm que gravar. E depois, lembrando, para a gente ter o 2, como é que é? Se um risquinho é 1, eu preciso de 2 risquinhos. Se eu quisesse 3, seria 3 risquinhos. Aqui, o X vale 10, eu quero 20. Então, é o X e o X. Ah, eu quero 40, é o X, o X, o X e o X. Bem tranquilo. O C vale 100, eu quero 300. Então, é 3 vezes o 100. Eu quero 400, é 4 vezes o C. Bem fácil, bem tranquilo. O que vocês precisam saber é que quando o menor ele estiver na direita, olha só, quando um número menor, ó, o risquinho vale 1, ele é menor. O risquinho vale 1, ele é menor. O X, ele é menor do que o L. O C, ele é menor. Quando for o número menor depois de uma letra, exemplo, esse aqui, ele é menor do que esse. Esses 3 aqui, eles são menor. Esse aqui, ele é menor. Esse aqui, ele é menor. Quando o número menor está depois da letra maior, a gente vai ter que somar. Quanto que vale o V? O V vale 5. E o risquinho vale 1. Deu o número 6. O V vale 5. Cada risquinho vale 1. 5, 6, 7, 8. O X vale 50. O L vale 50. O X vale 10. Então, 50, 60, 70. O D vale 500. O C vale 100. 500, 600, 700, 800. 800. Ah, eu queria o número 9. Para mim formar o 9, tinha que ser o V. Quantos risquinhos? 1, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, eu queria o 80. 50 é o L, não é verdade? Ó, a gente quer o 80. O L é 50. E 50 para me chegar no 80, quantos X eu vou precisar? 50, 60, 70,
80. Bem fácil, vocês só tem que gravar que se o número menor ele estiver depois de um maior, a gente soma mais. Se o número menor ele estiver antes do número maior, a gente diminui. Esse é o 5. Tá dizendo menos o 1 dá 4. Aqui é o x que vale 10. Menos esse risquinho vai ser 9. Aqui é o 500. Menos 100 vai dar o quê? 400. Aqui é o L é 50. Menos o x vai ficar quanto? 40. Essa é a regrinha que vocês precisam gravar. Que os números que a gente tem é esses daqui. E os próximos números são os que a gente vai formar. O 6, o 8, o 7. Porém, vocês precisam lembrar sempre. Essa vocês têm que lembrar, vocês têm que gravar. Escrevam numa folha, colhem lá no teto de vocês, para sempre quando vocês forem dormir, vocês lembrarem. Que se o número maior ele estiver depois de um desses daqui, a gente soma. E se o número maior ele estiver, e se o número menor ele estiver antes de um desses daqui, a gente diminui. Então já anotem no livro de vocês. Número maior depois desses daqui, a gente soma. Número menor antes desses daqui, a gente vai diminuir. Gravem, esta é uma regra. Sempre que vocês vão ter que gravar esse daqui e esse daqui. O número menor, ele está depois, a gente vai somar. O número menor, ele está antes, a gente vai diminuir. Número menor, depois, soma. Número menor, antes, diminui. Façam isso no cantinho do caderno de vocês, para ficar mais fácil. Que o número maior, o que vem, se for depois, a gente vai somar e antes a gente vai diminuir. Depois que vocês já viram isso, lá na página 12 está pedindo o seguinte: complete o quadro com os números até 50, escrevendo no sistema de números romanos. Então, olhem só. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui vocês têm o quadrinho, certo? Não olhem meu resultado. Vocês vão ir completando. Aqui tem o 1, 2, 3, 4. Olha só o 4. Para formar o 4, o que eu precisei? Do 5. E se o número menor ele vem antes, a gente diminui. Se vem antes, diminui. Olha lá. Se vem antes, diminui. Se vem depois, a gente aumenta. Olha aqui o 9. O 8, olha o 8, vem depois. Olha, reparem. Olha só o 7, a gente soma, porque o risquinho vem depois. E daí vocês vão ir completando os quadrinhos. Lembrando que essa daqui é a base, que vocês precisam somente saber disso. Se o número menor vem depois, vocês vão somar. E se ele vir antes, vocês vão diminuir e daí vocês vão completar o quadrinho. Combinado? Prestem atenção, se concentra. Volta lá na página 11. Olha todas as regrinhas que a prof botou aqui que vocês vão conseguir fazer tudo. Depois do número 2 está falando assim: escreve os números que aparecem nas imagens usando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Que número que tem ali? Olha ali, naquela praça ali. Qual é o número que está falando ali? Tem um X e tem um V. Que número que vai formar? Olha só. Deixa eu vir aqui para vocês, mostrar para vocês. Que número que vai formar aqui em cima? Aqui tem um X e aqui tem um V. Que número vai formar? Forma um número inteiro.
E depois aqui vocês têm o x. O x é um número. E aqui vocês têm um número menor antes. Um número menor antes, lembra? Um número menor antes a gente diminui. Ó, já tá ali no quadro, ó, já dei uma dica pra vocês. Daí que número que vai formar? Vocês vão botar aqui nesses quadradinhos. E daí depois ali na página 13 tá pedindo, escreva cada número no sistema de número romano. Aqui novamente vocês vão ter que olhar o número e completar. Ali é o 16. Como é que a gente escreve o 16? Para escrever o 16, a gente precisa do x, que é o 10, do v, que é o 5, e do risquinho, que é o 1. Então, vai ser que número? O x, o v e o l. Depois eu pedi para vocês formarem 30. Para a gente formar 30 é como? Quantas vezes o x? Porque quantas vezes o 10? Depois, para a gente formar 27. Porque não tem o 7 inteiro. Então, o que a gente vai ter que fazer? O 27. 2 vezes o x. Formamos o 20. Para formar o 7, uma vez o v. E quantas vezes isso daqui? 25. Uma vez o x vai dar 20. Uma vez o risquinho vai dar 26. Mais uma vez o risquinho vai dar 27. Então, prestem atenção. Depois do número 4, está falando assim. Resolva os enigmas e descubra os símbolos do sistema de numeração romano. Sou igual à penúltima letra da palavra caixa. Qual é ali a penúltima letra? Tem a última e a penúltima. Qual é? Qual desses daqui que tem ali na palavra caixa? É esse? Qual é? Daí vai botar a letrinha. Depois, eu apareço 2 vezes na palavra matemática. Qual é a letra que aparece 2 vezes na palavra matemática? Daí vocês vão botar a letra que aparece 2 vezes na palavra matemática aqui. Estou no início da palavra irmão. Qual é a primeira letra da palavra irmão? Vai botar ali. E depois, sou a última letra da palavra mel. Qual é a última letrinha da palavra mel? Vai botar aqui. E depois, na número 5, descubra a sequência de números e enumere os escudos. Então, ali vocês têm um desse aqui, quer dizer o 10. Depois do 10, ele já pulou para qual número? Para o 20. Depois do 20, o 30. Depois do 30, o 40. Como é que vocês vão fazer o 40? Depois do 40, o 50. Como é que é o 50? Depois do 50, o 60. Tem 60? Não. Mas será que se eu botar o L mais um X vai formar que número? Depois do 60, 70. Será que vai me formar o 70 se eu pegar o L? E 2 vezes o X que vale 10 vai formar o quê? Depois por diante. Depois está pedindo também para vocês formarem o 90. Tem 90? Não. Mas o mais próximo de 90 é qual? É o 100. Mas tem que ser o 100 menos alguma coisa. Tem que vir antes. Então vai ser o 100, qual dele antes? O X. Porque se o menor ele vem antes, significa que vai ser menos. Bem fácil, bem tranquilo. E depois vocês vão ter que fazer o número 6. Agora você vai montar o quebra-cabeça do caderno de criatividade e alegria. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Qual que é? Olha só. O caderno de criatividade e alegria é este daqui, ó. Este daqui que veio junto com o caderninho de matemática de vocês. Daí vocês vão abrir, vocês vão colocar o nome de vocês, vão colocar o nome da escola e a turma. E daí depois tá pedindo para vocês fazerem a página 3, ó. Olhem aqui. Destaque as peças do quebra-cabeça da página 5 e monte no quadrado abaixo, relacionando o número, indo hábitos aos romanos. Então, aqui vocês têm eles, ó. Então, vocês vão montar o quebra-cabeça seguindo o 39. Como é que é o 39? Vocês vão ver aqui.
Depois, o 50, como é que o 50? O 50 é o L. Então, a gente já sabe que a pecinha do 50, ela vai ser aqui. Depois, qual é esse daqui? Qual é? Vão olhando e vão montar. Utilizem, galera, o caderninho de vocês, o livrinho, para vocês irem fazendo aquele dali do quebra-cabeça, ó. Vão lendo sempre as regrinhas aqui, que é bem fácil. Deixa a prof falar uma coisa para vocês. Não vai ser do dia para noite que vocês já vão conseguir gravar tudo isso aqui e lembrar da regrinha que se o número menor ele vir depois, a gente soma. E que se o número menor ele vir antes do número maior, ele diminui. A prof sabe que vai um tempinho para vocês gravarem. Porém, prestem atenção, se dediquem, que vocês se dedicando, a prof tem certeza absoluta que vocês vão conseguir fazer tudo. Combinado, galera? Daí a nossa aula de matemática, a primeira, vai ser essa. Façam tudo com atenção, façam tudo com cuidado. Depois não esqueçam de bater uma foto, de postar lá no Clique Escola. A prof tem certeza absoluta que vocês vão conseguir realizar tudo. E não se preocupem, porque quando vocês voltarem aqui para a sala, a gente vai fazer um cartaz. Eu vou fazer um cartaz com a ajuda de vocês, para a gente estar relembrando, combinado? Então, não se preocupem, não se apavorem, porém já vão treinando, porque é assunto da provinha de vocês. Combinado, galera? Então, vamos lá, boa sorte nas atividades. E deixa eu falar mais uma coisinha. O ali do caderno de criatividade e alegria, vocês não vão destacar esse daqui, ó. Este daqui, vocês vão deixar aqui no caderno de vocês. Vocês só vão destacar as pecinhas daqui. A folha, ela continua aqui. Combinado, galerinha? Então, vamos lá. Boa sorte.